Empreendedorismo, inovação, transformação e muito podcast. Eu sou Gustavo Passi e quero te entregar muito conteúdo na prática. E aí, pessoal, beleza? Vou explicar aqui para vocês como é que você pode fazer o seu podcast e distribuir. É muito fácil usando uma ferramenta que chama Anchor. A Anchor é uma ferramenta que veio para democratizar o podcast, né? Uma startup foi comprada recentemente pelo Spotify. Em resumo, o que eles fazem? Eles ajudam com o tecnês do podcast, né? A história do podcast, como nasce, esse tipo de coisa, a gente vai aprender em outro vídeo. Esse aqui é mão na massa mesmo. Vamos colocar de pé um podcast e eu vou explicar para vocês como é que faz, beleza? Então você entra lá em anchor.fm e você vai criar o seu primeiro cadastro. No caso aqui, a gente vai criar o do Rafael Albertoni. Se você não conhece esse cara, tá na hora de você conhecer. O Rafael é o papa do marketing digital aí. Eu vou cuidar do podcast dele. Então, Rafael Albertoni, e-mail que eu criei aqui é o tutorialdepodcast@empreendacast.com.br, que é o meu podcast. Pesquisa no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Você vai gostar, eu falo de empreendedorismo também. Tá bom? Vou criar aqui uma senha para dividir lá com esse começo lá do Rafa. Eu não sou um robô e eu vou me cadastrar. Olha que legal. Bom, depois de feito o cadastro, ele vai me jogar para outra tela. Vai pedir para salvar a senha aqui. Me jogou para outra tela. Gente, como é que funciona, né? Você tem que fazer o seu primeiro episódio. Aqui é um passo a passo para você já ir para a cara do gol. O que eu deixei pronto? Eu pedi antes para um estúdio fazer uma gravação de uma vinheta bem curtinha que eu vou colocar para vocês ouvirem aqui. Acho que vai sair o som. Se não sair, eu coloco na edição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o nosso primeiro episódio. O Anchor funciona da seguinte forma, gente. Você pode fazer o seu áudio pelo seu celular, aqui pelo computador, editar, cortar, colocar viradas, né? Então eles têm uma biblioteca de transições, né? As mensagens que você recebe dos seus ouvintes e principalmente você gravar direto na plataforma. Então aqui eu vou dar uma encurtada, né? A minha provocação para você é o seguinte: você pode fazer o seu podcast gravando pelo seu celular. Os microfones hoje, a captação do celular é maravilhosa, né? Se você tiver o iPhone, tão bom quanto qualquer outro Android aí, principalmente da linha Samsung, né? Eles costumam fazer ótimos captadores de microfone. Aí, o que eu vou fazer aqui? No caso, eu já deixei preparado uma vinheta para o Rafa, né? Chamada Vinheta Temporada Rafael Albertoni. Eu vou colocar aqui para vocês e arrastar, como se eu já tivesse pronto a minha vinheta. E vou colocar para vocês ouvirem como que ficou essa vinhetinha do Rafa, só para vocês entenderem. Porque o nosso primeiro episódio, na verdade, vai ser um trailer, né? Vai ser uma vinheta de apresentação do que vai rolar nesse podcast. É muito importante você ter um trailer para, de fato, as pessoas, quando te encontrarem lá no Spotify, já vem como primeirão o trailer explicando o que você faz, qual tipo de conteúdo vai ter. Então, você pega quem cair de balão ali, né? Cair de paraquedas nesse seu novo podcast e já saber qual é o seu propósito. Eu vou dar um play aqui para você ter uma noção do que foi que a gente criou. Paguei baratinho. Vamos ouvir. Olá, essa é a vinheta temporária do podcast do Rafael Albertoni. Aqui vai rolar muita conversa boa sobre empreendedorismo, estratégia, marketing digital e muita mão na massa. Muito bem. Essa é a vinheta do Rafa. Eu já vou incluir aqui no episódio, tá? E olha que legal. Aqui a gente vai colocar... eu vou ter que confirmar lá no e-mail, né? É muito importante que você confirme o e-mail para que o Anchor deixe você publicar seu podcast. Daqui a pouco a gente abre a minha caixa de e-mail lá e confirma. Vamos colocar o título aqui? Então vamos colocar trailer do podcast do Rafael Albertoni. Aqui você vai colocar a descrição desse episódio. No caso, aqui é nossa vinheta temporária do podcast do Rafael Albertoni. Colocamos a vinheta para deixar o podcast indexando nas principais ferramentas, como
o Spotify, que a gente vai daqui a pouquinho para o Spotify, o iTunes, que demora um pouquinho mais, o Google Podcasts, e outros agregadores. Só para vocês entenderem, eu estou fazendo pelo computador e é muito importante que você, de fato, né, siga o passo a passo. Né? É muito facinho o que a gente vai fazer aqui. Eu quero publicar agora. Né? Eu estou dizendo aqui que é o meu primeiro episódio, né, a minha primeira temporada, e o episódio 0. Vou falar que é um trailer, beleza? Aqui é muito importante, né? Se você tem um conteúdo limpo ou explícito. Se você fala algum palavrão, algo que pode, né, ferir aí os ouvidos do seu possível ouvinte, é importante que você explique que é explícito, né? Que tem conteúdo explícito, tá bom? Aqui a gente vai colocar uma artezinha, né, para vitrine. Acho que o próprio Anchor já oferece algumas opções pelo celular. No caso aqui, eu poderia pegar diretamente do meu computador. Vamos ver se eu tenho alguma foto do Rafa. Eu acho que eu tenho alguma coisa do Rafa aqui, sim. Eu tenho aqui o Rafa com a vitrine do meu podcast, mas eu não tenho ele sozinho. Vamos pegar o Rafa na internet? Espera aí que eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer uma vitrine, né? Rafael Albertoni. Vou roubar lá da internet mesmo. O Rafa é fundador da Sociedade Brasileira de Copy, né? Mas ele manja muito de estratégia digital e muitas outras coisas. Bom, eu acho que uma foto legal aqui do Rafa... Deixa eu pegar uma aqui, ó. Vamos ver se essa fica legal? Pô, ficou bem legal essa, hein? Vai recortar aqui certinho, diminuir um pouco o zoom, né? Tá aí o Rafa. Vou dar um save, depois a gente pode criar uma para isso, né? E eu vou dar o publicar. Eu tenho que olhar o meu e-mail antes de publicar, certo? Então vamos lá olhar o e-mail? Confirme o seu podcast. Olha só. Vamos confirmar aqui. Beleza. Vou clicar no e-mail que eles me mandaram. Confirmou, né? Vou voltar lá para o dashboard. E, na verdade, está aqui o trailer do Rafa que já está distribuindo. Agora é importante você saber o seguinte, a gente criou o episódio, né? A gente precisa criar os dados do podcast, né? A gente precisa vir aqui, ó, e a gente vai falar um pouco, né? Qual que é o nome do podcast? Por enquanto, é Rafael Albertoni, muito mais com Rafael Albertoni. Até brinquei com ele que esse poderia ser o nome do Rafael, do podcast do Rafa, né? Aqui vai a descrição do seu podcast, né? Este é o podcast de Rafael Albertoni. Claro, né, gente, que eu não vou deixar essa descrição no podcast dele, mas eu só estou aproveitando aqui para te mostrar como é que faz, tá? Naquele episódio a gente colocou a foto do Rafa para a vitrine do episódio, né? Agora vamos fazer a vitrine principal do podcast. Claro que também não vai ser essa que eu peguei na internet, mas só para vocês terem uma noção como é fácil, né, fazer uma capa do seu podcast. Olha que legal essa foto dele aqui, ó. Vamos usar essa daqui para brincar e fazer a capa do Rafa, tá? Aí a gente vem aqui. Você também tem algumas opções de capa que o próprio Anchor oferece, tá? Vamos pegar a fotinha dele aqui. Ficou legal. Depois ele vai pedir para eu trocar tudo, mas não tem problema. Tá aí a fotinha do Rafa. Olha só, ele te oferece, tá vendo? Mexer na imagem da capa do seu podcast, tá? Então, eu não vou escrever nada para não tomar o tempo de vocês aqui. Acabei de garantir que aquela é a imagem, certo? Deixa ele carregar. Já carregou, né? Aí vem importantíssimo, você selecionar a categoria, né? No caso aqui, o Rafa vai falar sobre marketing. Então, a gente vai disputar lá em negócios, marketing. Essa é uma das categorias mais disputadas aí da podosfera. Então, você tem que ficar bem ligado onde você vai entrar, porque você vai competir com bastante gente, tá?
Consequentemente, ficar no top 10 é mais difícil. Porém, né, você tem que acreditar bastante no seu conteúdo. Aí tem de tudo aqui, tá? Tem esportes, tem sociedade e cultura. Vamos colocar o Rafa em negócios, marketing, beleza? É muito importante você colocar a língua que você tá, porque vai definir o país que você concorre no ranking, principalmente do Spotify. Tá bom? O conteúdo não é explícito, né? Lembra que eu falei lá dos palavrões? Aqui vai ter um pouquinho mais sobre você e o site, né? Vamos colocar aqui o site do Rafa, porque é muito mais que copy, né? Não vamos falar do Rafael. Aqui vai ser a sua URL do Anchor, né? Então vamos deixar aqui Rafael Albertoni, né? Aí põe o Twitter, o Instagram e a gente já vai lá e salva. Olha que legal. Assim que a gente salva, talvez Rafael Albertoni já vai ter, tá? Vamos ver se tem tudo junto. Vamos salvar. Salvou. Rafael Albertoni, tudo junto. Beleza? Legal. Depois a gente preenche aqui com as outras redes. O que vai acontecer agora, gente? Agora, o Anchor vai começar uma distribuição desse podcast. Olha só. Se você vier aqui no dashboard, já temos a publicação do nosso trailer, tá? Ele está indexando lá no Spotify, então muito mais com Rafael Albertoni, tá vendo? Já fizemos, vamos finalizar aqui o nosso primeiro episódio, o trailer do Rafa, né? Já tá lá com aquele áudiozinho que eu criei de 14 segundos, beleza? Vamos voltar aqui. O que ele vai oferecer agora pra gente? Ele vai convidar a colocar os dados do podcast, que eu acabei antecipando, né? Ó. Beleza? Ele está distribuindo o nosso podcast, tá? Tá tudo certinho. O que ele acabou de criar, que é legal você saber, né? Lembra que eu coloquei lá aqui no Anchor, a URL do Rafa é Rafael Albertoni? Então, anchor.fm/Rafael Albertoni. Olha que legal, gente. Já está criado o podcast e no Anchor já tem a possibilidade de acessar algumas coisas, tá vendo? Ele ainda não processou que temos já o podcast do Rafa preenchido, né? Vamos entender por quê. Muito mais com Rafa Albertoni, marketing. A gente foi tão rápido que o próprio Anchor não percebeu que a gente já colocou de pé o podcast. Ah, precisa publicar, ó. Agora sim está publicado. Vamos fechar aqui, ó, o passo a passo, né? Então vamos lá. E agora ele vai distribuir o meu podcast no Spotify, no Google, né? Aqui no iTunes, no Castbox. Esse aqui eu esqueci qual que é, eu acho que é o Pocketcasts. Bom, pode distribuir meu podcast. Gente, o que ele começa a fazer agora? É o mais legal, né? Ele já vai distribuir o seu podcast para essas ferramentas. Daqui a pouquinho a gente vai estar no Spotify, né? Então, ó, ele já fala aqui que tá o seu feed, né? Agora você tem um feed, é muito importante. O feed é o endereço do seu podcast na internet. Se você acessar essa ferramenta, tem todos os seus dados lá, né? No Spotify, ó, ele já colocou a gente no Anchor, olha que bacana. Aqui no Anchor, você já tem o seu endereço para passar para os seus ouvintes, tá vendo? Com o trailer do Rafa, dá para escutar por aqui, olha que bacana. Você dá o play aqui. Olá, essa é a vinheta temporária do podcast do Rafael Albertoni. Aqui vai rolar muita conversa boa sobre empreendedorismo, estratégia, marketing digital e muita mão na massa. Muito bem, eu fiz temporário de propósito. Vamos ver se o Spotify já tá rolando? Você pode aí escrever Rafael Albertoni, inclusive siga esse cara. Ainda não publicou. Vamos dar um tempinho. Vamos ver aqui se o Spotify carregou. Muito mais com Rafael Albertoni. Aí que legal. Já carregou. Tá vendo? E ó, tá lá a capa que eu fiz. Tá aqui o trailer. Vamos ouvir o trailer?
Olá, essa é a vinheta temporária do podcast do Rafael Albertoni. Aqui vai rolar muita conversa boa sobre empreendedorismo, estratégia, marketing digital e muita mão na massa. Viu? É isso aí, gente. Agora, o segredo aqui é você ir criando os episódios, né? Então, aqui é onde você cria os episódios, onde você pode gravar. Esse Anchor também funciona pelo celular. Você pode receber as mensagens dos seus ouvintes e você pode criar uma biblioteca, né, de áudios que você vai recebendo, de merchants, para ficar fácil. E também tem a parte de edição aqui pelo Anchor, que depois eu vou pedir para alguém que manja fazer uma aula para vocês também de edição pelo Anchor, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha aprendido algo hoje. E olha só, feito é melhor que perfeito, né? E também tem outra frase, né? Esperei tanto para fazer lindo que acabei não fazendo nada, né? Então a minha missão aqui para vocês e a minha mensagem é: faça, coloque, teste, aprende, conversa com a sua comunidade e se joga na podosfera, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!